80 anos em 2021. E o Magno Martins, falou, tá falado, tá aqui com a gente. Magno, vem só pra cá, mais um pouquinho pro lado de cá. Pra você ficar bem bonito na nossa imagem. Pega o microfonezinho aí. Esse falou, tá falado, pegou, não foi? Pegou. Também já tem 17 anos, viu? Quem é que canta aquela música? Quem é, Magno? Você lembra, não? É aquele compositor aqui de Caruaru, que mora em Gravatá, que era ligado ao seu Valença. Meu Deus. Esqueci o nome dele agora. É bom. Na verdade, fui eu que fiz a letra e ele fez só a música. É sua. Foi. Aí ele colocou a melodia. É. Pois é, mas grudou mesmo. Magno, bom dia, seja bem-vindo aqui à Rádio Cidade. É um prazer recebê-lo, viu, aqui no nosso estúdio. Muito bom dia, Renata. Bom dia, Mário Flávio. Bom dia. Prazer grande estar aqui com vocês. Eu já estive aqui, né? Em outra oportunidade com o Mário Flávio, com você própria, Renata. E quero parabenizar mais uma vez aqui pela qualidade dos estúdios, pela qualidade editorial da rádio. Eu sempre passo aqui, a caminho do interior, pela região, e sempre fico ligado em vocês aqui. Estava até comentando aqui com vocês a potência da rádio, porque tem vezes que eu vou ouvindo até perto de Recife, quando eu vou para Recife. Quando eu vou para o sertão, eu vou ouvindo até perto de Arco Verde, que é a terra da minha Naíla. Aí vocês estão realmente com um som maravilhoso. Na ida, a gente disse que na ida para Recife é que a gente tá brigando com o bispo lá de João Pessoa. O bispo, né? Que ele fica entrando na nossa área. Mas eu já fiz um contato com Jesus e a gente vai resolver isso. Aí é uma briga difícil com a igreja, né? É uma briga difícil com a igreja. Ô, Magno, falando sobre o seu livro, né? Já teve o lançamento lá no Recife. Marco Maciel era uma unanimidade? Acho que sim. Não tenho dúvida, aliás. Porque quando se fala de estilo, que é o título do livro, Estilo Marco Maciel, é um estilo que foge do padrão convencional que os brasileiros estão acostumados hoje com os políticos da atual safra, né? Uhum. O que é que marca os políticos da atual safra? É o símbolo da corrupção. Difícil você achar um político hoje que não esteja envolvido em algum tipo de escândalo, em algum mau uso da verba pública, né? Marco Maciel, e eu tenho muito orgulho de ter feito essa biografia, um homem marcado pelo o perfil da honestidade. Era um homem que, como deputado federal, nunca usou verba de gabinete, como vice-presidente da República, nunca usou cartão corporativo, nunca empregou um filho, os 3 filhos são concursados, a mulher não andava em carro oficial. Ele tinha um zelo impressionante pela coisa pública. Nos moldes atuais, é o chamado ficha branca, ficha limpa. E o impressionante disso tudo, Renata, e essa minha peregrinação pelo país, eu já estive inicialmente lançando no Rio de Janeiro, na ABL, depois lançamos no Senado, no Salão Nobre, segunda-feira na Assembleia, ontem em Vitória e hoje aqui em Caruaru. E a gente tem feito essa peregrinação com o livro do Marco Maciel e fica aquela sensação de que as pessoas pouco conhecem de Marco Maciel. Um homem com 50 anos de atividade política, foi tudo nesse país que um político almeja, foi deputado estadual, deputado federal, presidente da Câmara dos Deputados, ministro de Estado, da Educação e da Casa Civil, senador da República por 24 anos, 3 mandatos, vice-presidente da República por 8 anos, governador de Pernambuco. Só como governador de Pernambuco, Renato, Marco Maciel fez 100 mil casas populares. Foi o maior plano habitacional do país, aqui em Caruaru mesmo. Essas casas da Coab aqui foi no governo Marco Maciel. Antônio J. Ramin dizendo, não, tem 3 conjuntos habitacionais, ainda da época de Marco Maciel. Marco Maciel levou, como governador de Pernambuco, a telefonia da TELP, que é que você tinha aquele sistema que você chegava na cidade, falava pelo orelhão. O orelhão. Aliás, era o posto telefone da TELP. Posto telefone. Posto telefone da TELP. Eu não lembro, não. Não, claro, você é muito Eu jovem. sou do Eu que sou coroa já. Eu que sou coroa, eu acompanhei isso. Eu sou do telefone de ramal para cá. Pois é, aí tinha um posto telefônico da TELP.
E ele levava essa telefonia. Ele levou essa telefonia. Tem uma imagem que... Eu tenho duas imagens de Marco Maciel, que eu estou até tentando achar um aqui, mas eu não estou conseguindo. Que eu tenho muita memória. Foi um evento que teve aqui na Câmara de Caruaru, e eu lembro que ele falou muito pouco e saiu. Eu lembro que ele era bem magrinho, né? E saiu falando todo mundo assim, e o pessoal tinha um respeito muito grande por ele. Ele, se eu não me engano, ele era senador nessa época, ele ainda ia ser vice-presidente e tal. E a outra é uma imagem do lançamento da TV Tropical, aqui em Caruaru. Trazida por ele. Isso. E aí nessa imagem estão Marco Maciel, Adolfo. Tu Adolfo, conseguiu Adolfo essa da imagem, Modinha? Mário? Não, já procurei aqui Deixa e não eu pedir consegui. ao nosso amigo aqui da Don Quixote para ver se Pronto. ele tem. Daqui pro fim da E aí- entrevista Consulta chega. aos universitários. E essa imagem tem Adolfo da Modinha, Marco Maciel e, se eu não me engano, Roberto Magalhães. Também está nessa imagem, que foi do lançamento da TV Tropical. Porque Roberto Magalhães, quando o Marco Maciel deixou o governo de Pernambuco, o candidato apoiado por ele foi Roberto Magalhães ao governo de Pernambuco, que ele elegeu derrotando Marcos Freire. Isso nas eleições de 82. Ô, Mago, uma coisa que a gente vai falar já do livro, que você vai lançar hoje mais um pouco detalhado, mas antes falando um pouco de Marco Maciel, uma coisa que me espanta hoje, né? É a história desse termo que inventaram, a política é dinâmica e o tal do governo de coalizão, para justificar todo tipo de aliança, gente que se odiava no passado, gente que é de direita, esquerda, todo mundo junto. Uma coisa que Marco Maciel também teve uma característica até o fim, telado, né? Exatamente. Ele só teve um partido em vida. Foi o PDS, que se transformou em PFL e depois de PFL em DEM. Ele era um político de lado e de postura. Ele não mudava de posição. E outra coisa, Marco Maciel tinha palavra, diferentemente dos políticos de hoje. Se ele podia fazer, ele dizia que fazia. Se ele não pudesse, ele também dizia que não podia fazer. Marco Maciel, neste livro, Renata e Mário Flávio, ele tem algo que o leitor vai conhecer, que as pessoas vão ficar impressionadas, porque assim, ele tinha um perfil assim de... Eu achei, viu a imagem. Achou a imagem, né? Ele tinha um perfil... Marco Maciel tá nessa foto mesmo ou eu me confundi? Estou vendo Adolfo, Roberto Eu acho que é Magalhães. Roberto Magalhães, eu acho que Marco Maciel não tá. Já foi na gestão de Roberto Magalhães, eu acho que eu troquei. Depois eu fiquei aqui... Manda pra gente soltar? Manda pra gente soltar. Eu vou mandar ali para Vinícius. Sim, Magno, conclui. Bom, A conversa você já sabe, aqui na Rádio Cidade a gente conversa como se estivesse em casa, tá? O ouvinte já acostumado. o que eu dizer é que Marco Maciel, quando ministro, tem muitas coisas no livro que os leitores vão identificar e conhecer, porque Marco Maciel era considerado um homem de centro-direita, conservador, diziam que ele era filhote da ditadura e tal, porque ele foi governador biônico, indicado por Geisel. Mas ele, quando ministro da Educação, foi quem tirou a UNE da clandestinidade. E a UNE, uma instituição de esquerda, né? Que sempre faz oposição ao governo e tal. Tudo foi ele, quando ministro da Educação, que regularizou a UNE, né? Marco Maciel era amigo de Oscar Niemeyer, uma das referências do comunismo. Aliás, Oscar Niemeyer convidou Marco Maciel para ser presidente da Fundação Oscar Niemeyer. E ele disse, por que o senhor está me convidando? Porque o senhor é um homem honesto. Eu sei que a fundação vai estar em boas mãos. Não interessa se você é de centro, de direita, a questão aqui não é ideológica. A questão aqui é da honradez. E foi amigo de Dom Helder Câmara. Quando Dom Helder Câmara foi bispo, foi no governo dele, Marco Maciel, quando governador, que Dom Helder Câmara teve uma relação muito próxima a Marco Maciel. Marco Maciel, portanto, foi um democrata liberal. Ô Magno, a gente observa, a minha cobertura de política é via Mário Flávio, eu não sou uma conhecedora a fundo de particularidades. Mas quando se fala em Marco Maciel e da figura dele, a gente vê um homem discreto, né, educado. Era assim na política também, nos bastidores, ou em algum momento ele chegava a bater na mesa? Extremamente gentil, educado, fino.
refinado, atencioso. Marco Maciel, se ele te conhecesse, Renata, um ano depois, no dia do teu aniversário, ele passava uma mensagem. E, se possível, ele te ligava dando os parabéns pelo teu aniversário. Ele sabia dos nomes dos vereadores, dos prefeitos, dos deputados, dos aliados do interior, o estado todo, ele decorava o nome das pessoas. Eu estava andando essa semana no Recife e encontrei o ajudante de ordens de Jabas Vasconcelos, na época que Jabas era governador. Então, Jabas, quando era governador, Marco Maciel era vice-presidente da República. E o ajudante de ordem ia acompanhar Jabas lá no Palácio, e muitas vezes Jabas ia almoçar lá. Aí Marco Maciel saía do almoço para ir procurar o ajudante de ordem de Jabas para saber se ele já tinha almoçado e apresentar a eles a segurança da vice-presidência para dizer, olha, esse aqui é colega de vocês, militar, ele vai almoçar com vocês hoje e tal, trate ele bem e tal e tudo. Entende? Pegava pela mão. É um político realmente fino e que dava atenção às pessoas em geral. Marco Maciel tinha uma coisa muito interessante e que ele usava muito na política. Não fulanizar. Não vamos fulanizar. O que é fulanizar? É você fazer uma crítica a um político de forma contundente e ele não responder daquela mesma forma. Ele dá uma reforma diplomática, para não ficar aquela arenga de políticos com políticos. Eu me lembro que houve um guia eleitoral na campanha de 90, que eu coordenei a campanha de 90, de Joaquim Francisco, que é governador, e Marco Maciel foi candidato a senador na época. E houve um guia eleitoral do Homero Lacerda, que era candidato a senador. O ex-presidente do esporte. Exatamente. Foi um petardo em cima de Marco Maciel. Só não chamou o Marco Maciel de arroz doce. Aí Marco Maciel, os assessores procuraram Gustavo Krause, Luiz Sotero, Silva Amorim, Margarida Cantarella. Olha, o senhor tem que dar uma resposta. Né? Quem escolhe os adversários sou eu. Esse aí não merece resposta. Não merece resposta. Olha, uma coisa, você falou isso, eu lembrava na reeleição do presidente Lula, aqui em 2006, teve um comício dele aqui em Caruaru, e outra coisa que eu me lembro muito bem, né, eu não era jornalista, eu estava ali, eu sempre gostei muito de política e estava acompanhando, gosto dessas movimentações, eu gostava sempre de estar no meio. E o que chamou a atenção foi uma fala do Lula, dizendo que nós temos que derrotar Marco Maciel. E eu acho que Marco Maciel ganhou aquela eleição, que foi a eleição do Jarbas, Marco Maciel e Sérgio Guerra, que tem a musiquinha, né? Jarbas, Ele foi Marco Maciel e Sérgio Guerra. Juntos pelo bem, né? Essa música. musiquinha, esses jingles que a gente ficou decora. marcado, o jingle. O jingle ficou marcado. E aí Lula tinha essa história com o Marco Maciel até conseguir derrotar, não digo Lula, mas acho que foi mais um processo de desgaste e o cenário muito a favor da esquerda aqui em Pernambuco, que acabaram com... Você pode falar até melhor do que eu sobre isso. Mas por que Lula tinha essa história com o Marco Maciel, Magno? Tem alguma explicação na tua opinião? É porque a esquerda, PT, PCdoB, PDT, esses partidos todos, consideravam o Marco Maciel como um homem ligado ao regime passado, aos militares. Diziam que ele era um filhote da ditadura, porque ele foi nomeado governador de Pernambuco biônico, por Ernesto Geisel. Então eles achavam que Marco Maciel sempre mudava governo, saía governo e Marco Maciel sempre estava no poder. Então eles carimbavam ele como um serviçal de qualquer tipo de governo, quando isso não é verdade. Marco Maciel, ele deu uma grande contribuição ao país do ponto de vista ideológico, porque na eleição do colégio eleitoral de Tancredo Neves, que foi uma eleição indireta, Marco Maciel criou a frente em favor de Tancredo Neves, trazendo Antônio Carlos Magalhães, Jorge Bonhoeffer, Agripino Maia, todo o centro-direita, uma dissidência do PDS em favor da candidatura de Tancredo. E só aí, com o apoio dessa frente, que Tancredo Neves conseguiu ser eleito presidente da República, derrotando Paulo Maluf. Porque Paulo Maluf, na verdade, era a continuidade do regime militar. Se Paulo Maluf tivesse sido eleito naquela época, em 85, era o regime de exceção, porque Paulo Maluf se via aqueles
E Marco Maciel não. Marco Maciel foi no caminho em favor da redemocratização do Brasil, porque Tancredo morreu, Sarney assumiu, fez o governo de transição para a primeira eleição direta em 89. Muito bem. Interessante demais. Ô Magno, e o estilo Marco Maciel, né? De onde surgiu essa vontade de materializar essas histórias aqui nesse livro? Porque, Renata, Marco Maciel tem pouca literatura sobre ele. Impressionante como se conhece pouco Marco Maciel. Até a Renata me perguntou, tem mais obras? Olha, eu não conheço não. Eu abri aqui homem... e eu vi uma capa de um livro antigo. Bem antigo, bem antigo. Marco Maciel, ele teve 50 anos de atividade política. Exerceu os cargos mais importantes do país, mas você vê pouca coisa sobre ele, quase nada. Então, o que é que me preocupou? Me preocupou levantar esse perfil dele para as próximas gerações. Geração dos nossos filhos, dos nossos netos, para se conhecer... Pessoas desacreditadas da boa política, exatamente. Né? Para se conhecer um político que foi honesto nesse país. Uma das raras exceções. Uma ave rara nesse país. Marco Maciel morreu pobre. Marco Maciel só comprou um imóvel em vida pela Caixa Econômica Federal. Em Boa Viagem. Ele morava em Brasília, como senador da República, ele tinha direito a apartamento funcional, mas quando ele perdeu a eleição em 2010, ele teve que se desfazer do apartamento funcional, não tinha onde morar em Brasília, já estava com Alzheimer, o mal de Alzheimer, vendeu o apartamento de Recife e comprou um apartamento em Brasília, onde ele morou e morreu. Ele passou 10 anos com Alzheimer, ficou afastado da vida pública por 10 anos. E o Marco Maciel só teve um automóvel vivo, um Opala. E essa história do Opala não está no livro. Quando eu lancei o livro, eu recebi uma carta, uma mensagem pelo WhatsApp de um leitor, que foi o cara que vendeu o Opala a Marco Maciel. E ele me contou como é que vendeu. Vê que história interessante. Ele disse que foi vender a Marco Maciel o Opala. Marco Maciel ficou feliz com o carro, agradou-se do carro e tal, mas só tem um problema. Eu queria que você dividisse as mensalidades no dia do vencimento da minha poupança. Vou pagar com o dinheiro da minha poupança, porque não tinha dinheiro. Aí você vê os políticos no Brasil hoje, casa em Miami, avião particular, mansão não sei aonde, casa na praia. De onde vem esse dinheiro, Renata? Ô Magno, não é só olhar, olha, se as pessoas olhassem a evolução patrimonial de quem entrou na política, que todo no site do TSE tem lá, né? De uma eleição para outra, como a pessoa vem evoluindo financeiramente, a pessoa não votava mais, mas infelizmente o povo não olha. Então, o estilo... É por isso que o Brasil está nessa situação. Então, o estilo Marco Maciel, né, você falou aí do Alzheimer, né, que é uma doença cruel, principalmente para uma mente brilhante como essa aqui, né, morreu esquecido da contribuição. Mas ele não pode ser esquecido, né, Magno? Foi nessa pegada aí que você... Não pode ser esquecido para as próximas gerações, dos nossos filhos e dos nossos netos. Eu almocei com um amigo meu, ele tem um filho de 25 anos e outro de 16 anos. E os filhos dele me disseram que nunca tinham ouvido falar em Marco Maciel. Olha, o Deusinho manda mensagem aqui. Bom dia, Magno. Gosto muito de seus comentários. Acompanho no Instagram também. Também gosto de Mário e tal. Ele disse, olha, lembro do slogan do governo de Marco Maciel, Marco de Pernambuco. E algumas de suas obras diziam construídas com o dinheiro do povo. Parabéns pelo livro. Me perdoe se falei algumas palavras ou faltou alguma coisa, mas é isso. Não, o slogan do governo dele era governo com participação. Esse slogan, o Marco de Pernambuco, foi o slogan de campanha. De campanha, né? Foi. Da candidatura. Ô, Magno. De senador? De todos. De todos. De todos. Era o Marco de Pernambuco. Marco de Pernambuco. Ô, Magno, e nesses são quantas páginas aqui? 206, 208. Né, nessas pouco mais de 200 páginas aqui, tem alguma história que te surpreendeu em algum momento, algum detalhe que, poxa, isso me marcou nesse livro, ou não? Tudo mais ou menos você já tinha conhecimento? Renata, o que é que esse livro tem de importante? Primeiro, o prefácio do senador Jorge Bonhausen. Jorge Bonhausen foi o político mais próximo a Marco Maciel. Foi governador de Santa Catarina
e senador da República. Quando ele chegou ao Senado, Marco Maciel já era senador. E ele procurou Marco Maciel para pedir alguns conselhos. E Marco Maciel deu 3 conselhos a ele. Chegar na segunda-feira, em Brasília, para se inscrever para o grande expediente. Não na terça, embora na quinta, né? Porque quem se inscrevia na terça já não conseguia falar no grande expediente. Tinha que se inscrever na segunda. Segundo, não participar de comissão de orçamento. Porque comissão de orçamento seria manipular o dinheiro público. Ser acusado no futuro que você manipulou o dinheiro público. A negócio das emendas, não sei o quê. Imagine hoje. E o terceiro conselho, não participar de CPIs. Ele dizia, nós não fomos eleitos para ser algozes de ninguém. Fomos eleitos para legislar. As CPIs viraram uma verdadeira, né? veja. Isso aí nem tinha essa visibilidade que tem hoje. Não tinha nem Essas CPIs viraram Instagram para lacrar. circo, né? Olha, tem uma Viraram foto aqui no livro, ó, o Marco de Pernambuco. Vamos ver se dá para mostrar aí, o Tinha. Para quem está na experiência Rádio Cidade. No pra bolo. Quem tá, Foi no aniversário bolo, dele. 70 anos. 70 anos dele. Para quem está na experiência Rádio Cidade, vai Agora, ver aqui. Renata, Essa aqui, ó. Marco Maciel era um... Marco de Pernambuco, o bolo coberto com a bandeira, com a né? bandeira. Olha ele lá com a camisa a roupa da ABL, né? Aqui ao Academia lado da Brasileira de Ele, Letras. E aqui ele sucedeu o Roberto Magalhães na ABL. Roberto Marinho. Roberto Marinho. na BL, das organizações Globo na aqui, ABL. E aqui é já ele doentinho. Aí é a única foto que tem Já ele com acamado, Alzheimer. né? Ô Magno, outra coisa, o Divanilson Galindo também diz um abraço para Magno Martins, gosto muito também de seguir ele. Ele pergunta se eu entrevistei Marco Maciel. Não entrevistei não. Marco Maciel, quando eu entrei na política, ele já estava naquela fase, Declínio. Ô Magno, outra coisa curiosa é que pouca gente sabe também, que o nome do pai do Marco Maciel é o nome do estado do Arruda. O Arrudão. Do Arrudão. José do Rego Maciel. José do Rego Maciel. E ele ajudou, né? Que foi prefeito do Recife. E deputado. Era o grande espelho e inspiração de Marco Maciel era o pai. Se você lê tudo é do pai. Se você lê os livros de Marco Maciel, se você vê os discursos de Marco Maciel, as homenagens de Marco Maciel, a grande referência dele era o pai dele. Vamos resgatar aí a imagem, eu achei aí, né? Foi um trabalho de conclusão de curso dos jornalistas Ricardo Carvalho e Marlon Vital, do curso de jornalismo, que foi a trajetória da TV no país de Caruaru. A imagem que Mário citou aqui no início da entrevista do Marco Martins. Vamos ver se tem Marco Maciel ou não, Mário Flávio. Ou vá. A TV Tropical Pode botar a está pausa aí. sendo e continua. Não, tem não. Então, Não. o Marco Maciel, não Roberto tava aí, era não. o governador, né? Ali era Roberto Magalhães, o governador de Pernambuco. E Adolfo da Modinha ali. Adolfo da Modinha lá Cheinho, atrás. né? Tava gordinho. Um velho. bochechudinho. E o Magno, e para quem tá acompanhando a gente com imagem, explica aí para o ouvinte o que é Você usou isso aí, foi Magno, né? esse rádio aí. No início da sua Será- carreira. Isso não é um rádio, isso é um gravador, né? É um gravador Lá desse pra tamanho, antena, né? né? Quando eu comecei na minha profissão, eu usava esses gravadores assim. Tem uma foto minha, eu botando um gravador desse tamanho na cara de um político lá. E foi dos anos 80, início dos anos 80, né? Eu comecei muito cedo. Eu entrei no Palácio Campo das Pode Princesas jogar pra cá, como Alvin. repórter no final do governo Marco Maciel. Eu comecei em 81. Eu era repórter do Palácio Campo das Princesas. E ali eu já participei do último ano do governo de Marco Maciel, porque o ano seguinte foi o ano da eleição, que Roberto Magalhães foi eleito governador. E veio a disputa pela presidência da República, indireta, no colégio eleitoral. Ângelo Castelo Branco, que era secretário de imprensa de Marco Maciel, estava atrás de um repórter para viajar o país inteiro com ele. Aí me convidou. E aí foi quando eu comecei a conhecer Marco Maciel mais próximo, né? O homem, o político, porque eu viajei o país inteiro com ele. Muito bem. Então, o lançamento hoje aqui em Caruaru, lá na Câmara, né, Magno? Na Câmara de Mostra Vereadores, aqui de Salão Nobre da Câmara de Vereadores de Caruaru, a partir das 19 horas. Muito bem. Todo mundo convidado. Todo mundo convidado para prestar essa grande homenagem a esse grande estadista brasileiro, Marco Antônio de Oliveira Maciel. Muito bem. Vai Olha. rolar uns autógrafos também. Enfim, e um papo sobre política, né? Não só sobre Marco, mas
Sempre Olha, rola, quem manda né? aqui também um abraço para você, Magno, é o presidente da Câmara, o vereador Bruno Lambreta, né, que está em Brasília, mas disse que vai ser uma honra recebê-lo. Agradecer ao Bruno Lambreta, abriu as portas hoje aí da Câmara de Vereadores para essa homenagem a Marco Maciel, para esse lançamento. Mas, Renata e Flávio, contar só 2 historinhas da Marco Maciel, porque Conte. as pessoas achavam que Marco Maciel era aquele cara muito... como é que se diz? Sisudo não. Não quero dizer assim, formal. Formal e tal. Tudo. A Marco Maciel era um cara bem humorado, né? Ele tinha umas coisas super interessantes. E ele vivia para trabalhar, não dormia, não comia, não bebia. Eu não sei como é que ele fez 3 filhos. Ah, mas sempre... Ele só se dedicava ao trabalho. Prioridades. E uma vez ele estava numa agenda que ele comia muito pouco. O apelido dele era Mapa do Chilo, porque ele era bem magrinho assim, né? Era Mapa do Chilo, o apelido dele. Uma pimenta. Era. Mapa do Chile. Mapa do Chile. Aí, uma Comprido, vez, comprido. ele estava numa agenda uma vez, aí e o assessor dele com a fome danada, aí eles pararam numa lanchonete assim, aí ele falou, por favor, um sanduíche e uma coca. Eu disse, excelência, peraí, nós somos 2. Não, a gente está muito apressado, a gente divide. Para não perder tempo. Mas o tal do político é desorganizado para se alimentar. E outra vez ele Com estava horários. lançando um livro, viu, Mário Fábio? Ele estava lançando o livro dele. E Marco Maciel, esse lançamento de Marco Maciel, entrava pela noite, né? E tinha um prefeito lá na fila que só conseguiu o autógrafo 2h30 da manhã. Aí ele deu aquele autógrafo lá e tal e tudo. Aí o prefeito gostou, ele disse, ô, senador, faça um favor para mim. Ele disse, que é? Disse, bota o horário aí no final do autógrafo. Disse, por quê? Ele disse, porque minha mulher não vai acreditar que eu estava às 2h30 da manhã, numa sexta-feira, no lançamento de um livro. Então, Esse aí devia. esperto. Aí uma boa justificativa quando... Muito bem. Magno, muito obrigada, né, mais uma vez pela sua presença aqui. Tá? Sucesso hoje à noite. E dá autógrafo para vocês, né? Por favor. E volte sempre. Bote esse Volte autógrafo sempre. para Adolfo da Modinha, vá, pra gente decidir ele. Deixar pro Adolfo da Modinha, né? Era eleitor de Marco Tem Maciel. quanto? Então tem que caneta pegar um aí, livro para vai, eles, faço. Otávio. Deixar um Pega para aí. eles e um para Adolfo. Vamos pegar outro É. livro lá. Muito bem. Tá aqui a canetinha. Muito bem. 10h49, WhatsApp Cidade. WhatsApp Cidade 9987880